Olá, tudo bem? Nesses dias eu estava vendo um vídeo do Rafux. Não sei se eu escrevi certo o nome desse youtuber aqui, mas enfim, é alguma coisa parecida com isso. Rafux. Sobre que falava sobre um youtuber chamado Guilherme Freire, enfim. E nesse vídeo ele comentava, ele criticava basicamente o Guilherme Freire sobre inúmeros motivos. E eu assim, interessante porque eu acompanhava o Guilherme Freire em outros tempos. Hoje em dia não acompanho mais. De vez em quando eu dou uma olhada, às vezes, quando meu YouTube recomenda pra mim, o que é difícil, mas às vezes recomenda. E eu, e eu gostei muito das críticas dele, porque essas críticas que ele fazia não é só sobre o Guilherme Freire, de certa forma, porque eu sei que isso também podia se encaixar aos que eu chamo de católicos influencers. Que pra mim isso é um nome muito tipo feio, tipo nome horrível, tipo nem é o problema nem que é horrível, é um nome vergonhoso, tipo, não sei dizer, eu não gosto desse negócio aí que eu só ouvi falar, desse nome que deram para esse tipo de influencer. Na verdade só a palavra influencer pra mim já tá um pouco de vergonha alheia. Enfim. Enfim, tem aqui a primeira parte aqui, nessa parte de cima aqui, e eu vou falar só o que o Rafux falou sobre no vídeo do Guilherme Freire. E, aliás, assistam um vídeo dele, é muito melhor que o meu e é muito bem editado, enfim, assistam lá, é muito melhor. E vamos pro vídeo, né? Uma coisa que eu concordo muito com ele é que os Tatieta, os não canhotos, como que fala, como que ele fala, não são tão imbecis quanto os Tati esquerda. E eu concordo com isso. Tem uns cara que é muito politizado que acham que o público deles é mais superior mentalmente que o público contra, vamos dizer assim, as suas opiniões. O que é uma tremenda burrice. Porque se o, vamos dizer, o Brasil tem o médio, eu acho que 80 e poucos, então tá tanto na direita quanto na esquerda. Porque, né, quem vota num lado, vota no outro. E a média é a mesma. Então, tipo, os dois são um ponto de imbecis, basicamente. Os dois lados, no caso. Realmente, os seus primeiros mentores são os imbecis. E só com o tempo você percebe isso e muda com o tempo. E muda de mentores, né? Também, com o tempo. Por exemplo, mas antigamente... eu nem me lembro qual foi o meu primeiro mentor que modificou minhas ideias na internet. Mas com o tempo eu fui mudando de ideias e amadurecendo meu pensamento. E logo eu parei de assistir os antigos. Porque é comum. Você consome novas ideias e, vamos dizer, e você para de querer ver o mesmo o vídeo dos caras, que porque eles apresentam uma ideia que isso é ultrapassada, para você pelo menos. Por exemplo, nunca fui anarcocapitalista, mas o anarcocapitalismo tem umas ideias muito boas. E por um tempo eu concordei com muitas das coisas que ele falava, mas aqui hoje em dia eu vejo que tem muita baboseira, muita idiotice no meio, embora tenha umas verdades muito verdadeiras, vamos dizer assim. Mas aí é outro vídeo, né? Enfim. E basicamente, se você assistir, também tem uma época que eu assisti também os comunistas. E também os comunistas tem muita coisa verdadeira também. Na verdade, na minha opinião, qualquer lado que uma pessoa defende, de certa forma, tem uma verdade por trás. Porque para alguém acreditar em alguma coisa, tem que ter alguma verdade. Mesmo que, tipo assim, 1% seja verdade e 99% seja mentira. Mas tem que haver isso, pelo menos na minha opinião. E eu concordo com isso, que se realmente fosse, tipo assim, evoluir a sua mentalidade, você uma hora ou outra vai mudar as suas ideias e vai mudar os seus mentores. Eu escrevi errado. Tutólogo é um problema. Eu nem sei se eu escrevi certo o problema. Enfim, tutólogo é um problema, mas só se considerar especialista em tudo e não mudar em a sua opinião. Por exemplo, nesse canal, basicamente, embora tenha muitos poucos vídeos, eu sou basicamente um tutólogo. Só que uma coisa que antes de começar esse canal, eu sei sempre, tipo, vamos dizer assim, aberto na minha mente,
é que, primeiramente, eu posso falar de qualquer opinião que eu quiser, mas provavelmente eu vou estar errado. Muito provavelmente. O que não necessariamente é algo ruim. Por quê? Porque basicamente se eu tiver errado, uma outra pessoa vai conhecer e eu vou me tornar mais sábio com isso. Então para mim, embora eu sou um tudólogo, não porque eu me considero especialista, isso é outro problema que eu vou comentar, eu não sou especialista em nada, basicamente. Mas eu comento tudo, sobre qualquer coisa que eu quiser no caso. E para mim o problema de ser um tudólogo não é necessariamente você querer comentar sobre qualquer coisa que você queira comentar. Mas é que você não mudar a sua opinião. Se um dia, tipo assim, eu fazer um vídeo e eu ver que minha opinião tá errada, eu vou mudar. Por exemplo, não necessariamente eu vou dizer que minha opinião tá errada, mas, por exemplo, no vídeo do... desculpe. Conhecimento não é poder, eu percebi que muitas pessoas falavam que o meu argumento estava fraco, e realmente estava fraco. Não vi nenhum argumento bom que me convencesse do contrário. Porém, eu realmente percebi que minha argumentação estava muito ruim. Então, basicamente, eu vi que foi um erro e resolvi mudar os meus erros, né? Não foi nesse caso, até por enquanto, eu não mudei minha opinião por causa do canal. Mas, isso é um caso que vamos dizer, eu sou humilde o suficiente, eu não gosto de usar... Porque, realmente, quem se autodeclara humilde não é humilde. Mas, vamos dizer que eu fui mais aberto mentalmente as críticas das pessoas e mudar minha opinião sobre alguma coisa. Por exemplo, nesse caso, de minha argumentação, minha retórica estava péssima. E realmente naquele vídeo estava péssima. Provavelmente eu não vou fazer outro vídeo sobre o mesmo tema, mas sinceramente eu podia fazer outro vídeo porque aquele vídeo estava muito ruim. A minha argumentação estava péssima, mas enfim. E se eu, pra mim, pode ser um cara que, tipo assim, é um especialista, tipo, em, sei lá, em política, e ele pode começar a comentar sobre futebol. Só que ele tem que ter humildade para mudar sua opinião sobre futebol, porque sua especialidade é a política. Então, tipo assim, um cara até pode se considerar um especialista em algo, mas se ele for comentar sobre outra coisa, ele tem que ser humilde nessa coisa. E o problema é que tem muito tutólogo que se acha especialista em tudo, que eu acho que nem é humanamente possível. Enfim. Eu vou beber um pouco de água. Teve um vídeo que eu gravei que foi meio difícil porque eu fiquei com pouca seca. Foi foda. Enfim. Uma coisa que eu não gosto deles também é que eles surfam no hype para ter fama. Por exemplo, na época que o Guilherme Ferry surfou um pouco no hype, foi na época do Thornton Peterson, que ele tava no hype, daí ele comentou e surfou. Só que o Thornton Peterson nunca foi um cara muito conservador, e principalmente católico. Enfim, né, mas isso é uma coisa que eu não gosto, que se o cara, ele é... Eu falei isso aqui, meu... Ah, sim. Enfim, vamos voltar. Eu vou falar depois disso. Isso não é um problema em si. Tipo, tentar surfar no hype não é um problema em si. Porém o problema é que eles se colocam como exemplos da ética. Por exemplo, provavelmente, eu não sei se ele teve, mas se você tem noção que alguém não é um exemplo que você quer passar, você não vai usar a imagem dele para tentar, tipo, ganhar hype. E, tipo assim, você até pode usar alguém para usar hype, mas você não acha certo que você use isso e ao mesmo tempo você se coloca como um exemplo de ética. Você me entende? Tipo assim, você... Pra mim não faz sentido alguém querer surfar no hype para ganhar poder. Poder necessariamente é fama, e bem que fama é poder de certa forma. Mas, enfim, e ao mesmo tempo você se colocar como exemplo de ética, sendo que você desafiou o seu princípio, quanto você usou algo para conseguir o que você queria, mas não do jeito certo. Porque quando você fez isso, você não se tornou mais um exemplo de ética, pelo menos naquele quesito. Então, eu não gosto disso, basicamente. Falar coisas idiotas, não idiotas como é idiota em si, mas coisas muito óbvias, como... na verdade, também tem, mas na verdade, coisas idiotas nesses dois casos, como o que eu queria falar, como você deveria ler, óbvio, por que não? Mesmo que se essa literatura é ruim, mano, leia, por que não? E obedecer aos pais, se os seus pais foram bons, né? Porque se os seus pais não foram bons, não obedeça. Enfim.
E falar coisas idiotas, como chupar ovos dos Estados Unidos, dos EUA. Tipo assim, tá bom, um país que estrangeiro, que pode ter isso, uma história interessante, eu não gosto da história dos Estados Unidos, eu gosto da Rússia, da China, da Alemanha, de certa forma, Itália, principalmente Itália, o Império Romano é outro nível. Sabão nem muito, na verdade, só de uns tempos pra cá, tipo, da Segunda Guerra Mundial pra cá. Singapura, principalmente, eu gosto muito de Singapura. Enfim, os Estados Unidos pra mim não tem uma história boa. Não gosto da história dos Estados Unidos. Só que ele se usa disso para tentar se adequar mais com os conservadores. E suba ovos dos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos não é um país tão bom como as pessoas pensam. Eu não sou tão crítico dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem muitos problemas, muitos mesmos. E com certeza não é um país para você chupar ovo. Mano, não, chupar ovo eu até melhor vou colocar uma palavra melhor, né? Você admirar muito, né? Você tipo realmente admirar muito aquele país. Um país que tipo eu admiro muito é Singapura, Coreia do Sul, China, países confucionistas. Japão, Vietnã, menos o Coreia do Norte, mas é uma exceção à regra. Tipo, eu gosto muito desses países. Só que mesmo assim, eu não sou muito, tipo assim, elogio pra tudo. Até porque, assim, na autoritária, Japão tem um sistema muito pesado, muito preconceituoso com estrangeiros. Coreia e os outros países não me lembro muito. Singapura parece que não tem que ter feito. É um país muito impressionante. Enfim. E ele, não é só ele, mas os muitos católicos influencers, ele supa o ovo com muito gosto. Tipo, se lambuza ao chupar o ovo de Portugal. Eles amam chupar o ovo de Portugal. Amam, amam e amam. Se lambuzam para chupar o ovo de Portugal. O que eu acho é uma idiotice. E eu discordo disso com todas as forças. Portugal é um país, como posso falar, miserável? Miserável não é uma palavra certa. É meio que um Uruguai. Tipo, não é um país ruim. É insignificante. Tipo assim, Portugal é insignificante, mano. Quem que tipo, vai lembrar da Europa e vai lembrar de Portugal? Só brasileiro. Mano, tipo, eu vou tipo, pensar na América do Sul e lembrar de Uruguai. Mano, por favor, né? Mano, Portugal não é tipo nem metade, na verdade nem 1% que os caras falam. Na moral, Portugal, e sinceramente o Brasil é bom que o Brasil, embora eu não gosto muito do Brasil como todo, né? Não acho que devia ser um estado só, devia ser repartido antigamente como que foi com os países que falam espanhol. Mas tipo assim, é, é muito melhor o Brasil não tipo, ser dependente de um país europeu que nunca considerou nós como seres humanos, na verdade, e até hoje nunca consideraram os latinos como humanos. E não. Você pode ser branco e descendente de europeu, italiano, alemão, sei lá o que for. E não, você não é branco, você é latino. Lembre-se disso. Enfim, eu não vou passar disso que eu tô gastando muito tempo e se eu falar muito eu vou acabar se encanto aqui. Enfim. Porque eu não gosto de que pessoas que se lampusam ao sopar ovo de Portugal. Não gosto de Portugal. Enfim, não, na verdade eu não tenho nada contra tipo, Portugal, o país em si, mas não gosto das pessoas que ficam se lampulsando com Portugal. Enfim. E tudo uma monarquia é o Caleo. Mano, isso é. Mano, é cringe. O pai usa cringe, é cringe. Mas tipo assim, que bagulho vergonhoso, na moral. Eu nem tenho o que falar porque é só vergonhoso mesmo. No final do vídeo do Rafux, é uma coisa que eu queria saber, né? Ele fala com uma coisa que tá processo sobre o Guilherme. Se alguém sabe, por favor, comente, eu sou curioso. E aí ele falou com uma coisa que eu não sei o que é. Então, tipo, se você souber, por favor, comente, eu quero muito saber. E agora que eu falei tudo sobre o Guilherme Freire, basicamente, agora eu vou falar sobre os erros dos católicos influencers, que eu não gosto, basicamente. Primeiramente, desculpe, enfim. Vou ver um pouco de água antes. Primeiramente, isso é algo vergonhoso. O uso que eu falei anteriormente. Católicos influencers. Olha que termo merda.
Mano, que vergonhoso, sem caô. Só a palavra influencer sai vergonhoso. Agora você usa uma palavra que se remete a algo que tenta se remeter ao eterno. Mano, não é só humilhante, é vergonhoso. É tipo, deprimente, mano. Deprimente, enfim. Pessoas que de alguma forma representam o catolicismo, que estava ali e tenta remeter ao eterno, a Deus, né? Fazer coisas ridículas para redes sociais para ter hype. Mano, sei lá. Se você for tentar, tipo, representar algo tão... que tenta se representar... Nossa, você tá tentando representar algo que tenta representar algo eterno, tipo assim... E ao mesmo tempo você fazer coisas ridículas para ter hype... Mano, é deprimente. É deprimente. É ridículo mesmo. Se colocam como representantes vivos da ética e da verdade. Primeiramente, eles são humanos. E não podem ser representantes de coisas eternas. Só Jesus foi representante de uma coisa eterna. Se colocam como representantes vivos da ética. Então, como eu já falei, eles não são representantes da ética porque eles fazem qualquer coisa para ter fama, enfim. E muitas coisas que fazem é ridículo e da verdade. Sendo que um ser humano não consegue contemplar toda a verdade, porque é limitado. Então, tipo, não importa quanto você estudou sobre algo, você nunca, só Jesus foi uma exceção, né? Mas enfim, você nunca vai ser representante vivo da verdade. Enfim. Segundo, são os arrogantes que se colocam no pedestal como fossem perfeitos e acham ruim qualquer ser que contraria as suas ideias. Se quer ver esses caras que é conservador e que se pagam de maçã, né, de alfa. Não, ele não usa essa nomenclatura, mas eu acho que você consegue entender o que eu estou falando. E se comportar com uma mulherzinha, com uma criança, sabe? Aquelas crianças que, tipo assim, você contraíram elas e ficam, tipo, uma coisa ridícula. É só você for lá e reclamar, tipo, de alguma ideia dele, tá ligado? Mano, eles viam, tipo, supostos representantes de um alfa para uma criança que não consegue ser contrariada. Mano, é vergonhoso. Simplesmente vergonhoso. Se consideram superiores por suas crenças, o que é comum no cristianismo. São supérfluos e só mostram a arrogância deles. Não tem muito o que falar, e se eu falar eu vou xingar alguém, eu vou comentar sobre alguma pessoa, e eu prefiro não comentar. Tendo colocar anos de história, filosofia e arte, enfim, etc., em vídeos, falei certo, enfim, e tentam colocar o eterno que a Igreja Católica representa em vídeos, que é uma vergonha. Eu esqueci de colocar aqui, mas em vídeos pequenos, tipo assim, mesmo 10 minutos de vídeo, tipo uma hora de vídeo. Uma hora de vídeo não vai conseguir colocar toda a filosofia, mesmo de um autor. Tipo, vou tentar fazer uma hora de Aristóteles, não vai conseguir. Mano, se você tentar fazer só, tipo assim, a metafísica dele, não vai conseguir. Mano, não tem como você colocar anos de milênios, né? 2000 anos, tentar colocar no plural, né? Na verdade, se contar que antes de Cristo até é 2 milênios e poucos, né? Enfim. Não tem como você colocar todos esses anos em pouco tempo, mano. É impossível. Impossível. Simplesmente impossível. E eles tentam, mano. E tipo assim, tipo assim, eu não discordo. Não acho errado, melhor dizendo, você tentar fazer isso. Porque tem pessoas que não tem tempo ou só querem ter um vídeo para se construir, tudo certo. Mas eles realmente acreditam que conseguem compilar tudo isso em vídeos. Isso que eu fico puto. Você pode até tentar fazer um vídeo tipo, explicando como uma coisa de história, tudo bem, não é errado. Tem pessoas que só querem ver um vídeo, tudo bem. Mas você achar que você consegue compilar tudo, mano, na moral, isso é basicamente impossível. Enfim. Se usam tá falta de sentido. Eu não quero comentar sobre isso, porque eu não quero. Tem mais coisa pra comentar, mas não quero. Se usam tá falta de sentido na vida em céu dos jovens para ter mais seguidores. Realmente, se for para ver, eu acho engraçado que eles se usam meio que como ter uma família, uma coisa assim, como ter um sentido maior. Eles usam da falta do niilismo das pessoas, principalmente dos jovens, para
para tentar pulsar público para eles. O que eu acho uma falta de ética do caramba. É muita falta de ética isso. Por mais que, tipo assim, eu não seja perfeito, obviamente, eu não vou colocar como um exemplo de ética, mas uma coisa que eu acho que nunca faria é tentar pulsar o desespero de uma pessoa para tentar ganhar poder com isso. Pra mim isso é uma falta de ética muito... Sei lá, mano. Isso é cruel mesmo. Mesmo que não seja físico, mano, é muito cruel pra mim, na minha opinião, pelo menos. E pra mim só mostra falta de caráter mesmo. E eu não quero começar sobre isso. Enfim. E agora, vamos lá. Vamos lá. Usam dos imbecis dos velhos que eu quero que você for velho. Eu não quero que você assista esse vídeo, eu quero que você morra. Eu odeio velhos do fundo do meu coração. Que se acham superiores às novas gerações, mas são tudo um bando de pau no cu do imbecil que quer que morresse. E que caem em qualquer coisa porque são os imbecis. Se você é um velho, eu que realmente quero, principalmente se você for um boomer, eu quero que você vai morrer da forma mais dolorosa possível. Eu te odeio com todas as minhas forças. E eu odeio gente velha. Eu odeio mesmo. Enfim. Eu não acho que eu não devia ter me ficado com raiva com isso. Enfim. Enfim, esse foi o vídeo 20 minutos e poucos, pelo amor de Deus, eu nem sei porque eu demorei tanto, eu devia só ter, tipo, dado umas, lá, eu devia ter falado só algumas coisinhas sobre os tópicos aqui e ter saído, nem sei porque eu vi isso com tanto tempo assim. E é isso, né? Falou.